pessoal, tudo bem? Um dos posts com maior número de visualizações aqui no blog e também com maior número de comentários é um post no qual eu trato sobre a utilização de formatação condicional para destacar algumas células no Excel, para destacar as linhas no Excel. Então, baseado em um determinado critério que eu tenho em uma célula, eu quero aplicar uma formatação para a linha inteira. Esse é um post muito comentado, muito acessado, as pessoas sempre me mandam um e-mail, então é uma coisa que gerou bastante conteúdo, né? Propagou bastante e eu tenho bastante felicidade disso ter ajudado bastante pessoas. Bom, como eu vi que esse tópico tinha gerado bastante coisa, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui, nos quais eu vou tratar sobre a utilização de na qual eu vou tratar sobre a utilização de formatação condicional para aplicar destaque, né, para que a gente possa destacar linhas na nossa planilha baseado em um critério. Eu vou fazer uma série curta de vídeos, devo ter aí 2 ou 3 vídeos, nos quais a gente vai usar diferentes cenários e diferentes situações, a gente vai simular diferentes cenários e diferentes situações para poder aplicar as formatações condicionais às células baseado no critério que a gente definir. Então esse é o primeiro vídeo da série, espero que vocês gostem e depois eu vou fazer os próximos vídeos, então peço que vocês continuem acompanhando aí o canal para ficarem ligados nos próximos vídeos que vão ser criados, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Bom, pessoal, então o nosso desafio inicial vai ser baseado nessa planilha chamada relatório de treinamentos e a gente vai usar a formatação condicional aqui para destacar as linhas dessa planilha de acordo com alguns critérios que a gente vai estabelecer e aí a gente vai fazendo esse estudo. Ok? Então, essa planilha ela contém todos os treinamentos de uma determinada empresa, né? Uma empresa que vende treinamento, que entrega treinamento para os seus clientes. E aí eu tenho ali algumas colunas, o nome do treinamento, início, fim, preço unitário, número de alunos que participaram das turmas, o faturamento, o vendedor e a comissão. Então vamos imaginar que, como um cenário inicial, a empresa tenha que identificar todas as turmas nas quais nós tivemos um número de alunos menor que 10. Então, vamos imaginar que para a empresa ter a partir de 10 alunos é um número bom, isso significa que a turma é rentável, por exemplo, e toda vez que eu tenho um número menor do que 10, um número de alunos menor do que 10, isso significa que a minha turma não foi tão rentável, eu não estou otimizando a minha turma. Então, eu gostaria de entender, né, ou de destacar dentro do meu relatório quais são os treinamentos que estão dentro dessa regra que a gente está criando agora, que é número de alunos menor do que 10. Então, para que a gente possa fazer a formatação condicional, é bem simples. Eu vou selecionar aqui a partir do primeiro registro. Eu posso usar aqui os comandos do teclado, eu posso selecionar com o mouse para selecionar o meu range, né, o meu intervalo de dados. Eu vou usar o atalho aqui do Excel para poder chegar até o final da planilha. E aqui, para que a gente possa aplicar a formatação condicional de modo a que ela seja aplicada a toda a linha, a gente não vai incluir o cabeçalho, tá? Então, ali onde a gente tem o nome do treinamento, o início, o fim, essas informações, a gente não vai incluir, pelo fato de que ao cabeçalho, a formatação condicional não deve ser aplicada, porque ela nunca vai ser um registro, né? Ela é indicador dos registros. Então, a gente não vai aplicar a formatação condicional ao cabeçalho. Bom, uma vez que eu selecionei todo o range de células que vão participar da minha formatação condicional, eu vou clicar aqui em formatação condicional, que está aqui na página inicial, nova regra. Dentre várias regras disponíveis dentro da nova regra de formatação condicional, a que a gente vai usar, que é uma fórmula, ela é a última opção aqui dentro. Então, eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou trazer a janelinha aqui um pouco para o lado para ficar mais fácil. E aqui eu acho onde a maioria das pessoas acaba tendo dúvida, né? Quando que eu devo selecionar? O que deve ser selecionado? Qual que é a regra? Como é que eu faço para isso funcionar? Bom, é muito simples a maneira como a gente tem que fazer a formatação condicional aqui dentro. A única questão ou a única consideração que eu devo fazer é qual é a coluna que contém a informação que vai ser utilizada como critério principal de análise na formatação condicional.
Então, no nosso caso, a coluna que possui essa informação é a coluna F, que é a coluna número de alunos. Porque agora, o que eu quero destacar dentro da minha planilha? Eu quero destacar todas as turmas nas quais o número de alunos foi menor do que 10. Então, eu vou clicar aqui dentro da caixinha de diálogo, e essa caixa de diálogo é onde a gente vai fazer a construção da fórmula, tá? Então, como eu sei que eu vou usar o número de alunos, eu vou clicar na primeira linha que eu selecionei, que é a linha 5, né? Então, a célula que eu vou selecionar é a célula F5. A gente vai perceber que a célula F5, nesse caso, ela vem com o sinal do cifrão antes da letra F e com o sinal de cifrão antes da letra 5. Isso significa que essa, em teoria, é uma célula fixa, ou seja, o Excel está bloqueando a célula F5 e o Excel está entendendo que a formatação condicional vai ser aplicada apenas usando como referência a célula F5. E aqui é onde o pessoal acaba tendo um pouco de dúvida, né? Então, é muito simples a gente resolver essa situação. Primeira pergunta é, eu tenho que remover essa questão de célula fixa? Sim, eu tenho que remover a célula fixa porque a análise tem que ser feita em todas as linhas da planilha. Ok, a segunda pergunta então é, qual é a célula que da onde eu tenho que remover o cifrão? Qual que é o cifrão que tem que ser removido? É o cifrão que está antes da coluna, ou seja, o cifrão antes da letra F, ou o cifrão antes da linha, né? Ou seja, o cifrão antes do número 5. Para responder essa pergunta, basta que a gente observe a planilha e compare a observação da planilha ao que a gente está querendo fazer. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero analisar todas as turmas, analisar o número de alunos em cada turma e toda vez que esse número for menor que 10, eu quero aplicar a formatação condicional. Então, nesse caso, a minha variável é o número de alunos. E o número de alunos, essa informação ela está distribuída em linhas. Porque, por exemplo, a primeira linha, que é a linha 5, ela está falando basicamente do treinamento de Project. Né? Então, é o treinamento de Project que foi realizado do dia 1º de janeiro até o dia 4 de janeiro. Depois que eu fizer essa análise, eu tenho que descer para a próxima linha, aonde eu tenho treinamento de Outlook, que aconteceu do dia 6 de janeiro ao dia 9 de janeiro. Depois eu tenho que analisar o treinamento de Excel, depois eu tenho que analisar o treinamento de Word e assim por diante. Então, a minha variável aqui, ela está sempre na coluna F, ou seja, na coluna de número de alunos, porém, cada linha tem que ser analisada individualmente. Então, eu tenho sempre que permanecer na coluna F, que é a coluna de alunos, porém, eu tenho que fazer uma análise linha a linha. Então, eu tenho que começar na linha 5, depois na linha 6, depois na linha 7 e analisar cada uma das linhas do intervalo de dados que eu selecionei, do range de dados que eu selecionei. Então, nesse caso, o cifrão ele tem que ser removido, o cifrão que tem que ser removido é o cifrão que está antes da linha 5. O que eu posso fazer? Para remover o cifrão, eu posso usar um atalho do teclado, que é o botão F4 do meu teclado. Então, por exemplo, se eu apertar o F4 uma vez, ele vai remover o cifrão antes da coluna. E aí, o que está bloqueado nesse caso, o que está fixo, é a linha. Está correta essa informação? Não, não está correto, porque a gente quer bloquear a coluna e liberar a linha. Então, eu vou apertar o F4 mais uma vez. Aí, ele vai inverter, ele vai bloquear a coluna e manter a linha livre. E se eu errar? E se eu apertar mais vezes? Bom, se eu apertar mais uma vez, ele vai remover o cifrão completamente. E se eu apertar de novo, ele vai inserir. Então, o F4 ele vai alternando entre as opções que a gente tem de utilização do cifrão. Então, se você apertar mais do que uma vez, não tem problema. Você vai pressionando o F4 até que ele esteja na configuração que a gente precise. Nesse caso, tem que estar desse jeito, né? O cifrão tem que estar antes da letra F, porque eu quero bloquear a coluna F, que é a coluna de alunos, e quero deixar a linha livre, porque ele tem que analisar dentro da coluna de alunos todos os alunos de cada treinamento, que estão na linha 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante até o final da planilha. Bom, então, como eu já sei qual é a coluna a qual eu quero aplicar a formatação, eu posso simplesmente dizer, olha, quando o resultado do número de alunos for menor que 10,
Então, esse é o meu critério. Então, quando isso acontecer, aplique a formatação condicional. No nosso caso, nós estamos querendo que o Excel aplique a formatação condicional ao preenchimento, que é o fundo da célula. Então, eu falo, olha, aplica a formatação condicional, eu vou usar aqui o preenchimento, ok? E o preenchimento que a gente vai determinar nesse caso, ele tem que ser uma cor aqui específica que a gente queira trabalhar. Então, no meu caso, por exemplo, eu quero aplicar a formatação com, perdão, não com efeitos, mas sim com mais cores, e eu quero usar aqui um tom clarinho de amarelo, por exemplo, acho que esse tom aqui para mim tá bom. Então eu quero aplicar a formatação condicional com o preenchimento em amarelo e quero vir aqui na fonte, por exemplo, e aplicar negrito. Então, eu quero fazer essa combinação. Todos os treinamentos nos quais eu tiver um número de alunos menor que 15, eu quero aplicar a formatação condicional que seja a linha amarela, então a linha vai ser toda pintada de amarela, com o formato itálico. Posso dar OK aqui, dou OK aqui embaixo, e aí, todos os cenários nos quais isso for verdadeiro, né, eu tenho essa linha aí sendo formatada como amarelinho. Então, eu tenho aqui esse treinamento de Word, esse treinamento de Outlook, esse treinamento de Project, Excel, e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem aí toda a formatação condicional aplicada. Então, como a gente pode ver aqui, é muito simples a aplicação da formatação condicional. Eu preciso apenas me concentrar em qual é a coluna que vai oferecer a informação que eu preciso. Uma vez que eu tiver essa informação disponível, eu consigo rapidamente aplicar a formatação condicional e consigo fazer com que isso fique visível na minha planilha, me dando assim condições de identificar os desvios ou alguma informação relevante que eu queira destacar baseado em uma formatação condicional que foi aplicada. Ok? Então, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Eu vou voltar aqui para a apresentação PowerPoint rapidamente. Tem aqui alguns recados que eu queria deixar para vocês. Então, eu vou fazer uma volta aqui para a apresentação PowerPoint rapidinho para poder compartilhar algumas informações relevantes dessa apresentação, desse vídeo que a gente tem aqui. Espero que você fique ligado porque eu vou fazer mais alguns vídeos relacionados à formatação condicional que utiliza fórmulas, ok? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar aqui o link para o artigo no blog, né? Que foi o artigo que eu usei como referência, como inspiração para fazer esse vídeo. Tá aqui o link dele, tá lá no meu blog. E também estou deixando o exercício hands-on. Então, essa planilha que a gente acabou de utilizar aqui, a planilha que eu acabei de utilizar como uma referência para criar a formatação condicional, ela está disponível através desse link aí no AppBox. Então, vocês podem entrar lá, baixar a planilha, fazer os testes na mão. E quem quer dar uma lida para saber um pouquinho mais em relação ao próprio artigo em si, o link do artigo está aí também. Como eu sempre faço aqui quando eu estou finalizando os meus vídeos, eu vou convidar vocês a me visitarem aqui nas mídias sociais, meu blog, LinkedIn, Twitter, Facebook. Se inscrevam aqui no canal, deixa aí o seu compartilhamento, o seu joinha no vídeo, né? Seu like no vídeo. Também acesse aí os outros vídeos que a gente tem no canal. E eu tenho aqui o SlideShare, que é um local bem legal. Todas as apresentações que eu faço, todos os vídeos que eu faço, eu procuro deixar o PPT disponível. Então, o pessoal pode usar o PPT caso queira usar na empresa, ou no trabalho, ou na escola, enfim. Então, fiquem à vontade para utilizar. Mais uma vez, muito obrigado aqui por terem acompanhado o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu feedback, ok? Um obrigado, até a próxima.